Nós vamos ver também que a mediunidade na Bíblia é algo que a gente pode até estar comprando uma briga com com as religiões que, lendo a Bíblia ou estudando a Bíblia, não entendem como mediunidade certos fenômenos. Mas para a gente precisa raciocinar e entender que não é uma coisa sobrenatural, não é uma coisa milagrosa, é algo que está ao alcance de todos nós. Claro que não na plenitude de Moisés, muito menos na plenitude de Jesus. No entanto, nós temos essa faculdade inerente a nós. Nós vamos ver a mediunidade nessa passagem do Êxodo 34, e aí está: disse o Senhor a Moisés, talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Porque quando ele desce do Monte Tabor, já havia acontecido a pictografia nas pedras, né? Então aí, entre aspas, Jeová, que era tido como o Deus, nesse momento, ele fala e de novo vai realizar a escrita direta nas pedras, ou seja, um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, qual o médium era Moisés, tinha uma mediunidade muito grande, e que, diga-se de passagem, ele era iniciado nos conhecimentos, nas técnicas de magnetismo, na filosofia egípcia. Então, era natural, ele sabia, ele conhecia tudo isso, e se aprimora quando vai estudar também sobre outro aspecto, as questões da espiritualidade, quando ele entende a realidade de um Deus único através do seu povo, que eram os hebreus. E ainda assim, nesse momento, outra passagem, veja só que era proibido ter a comunicação nesse momento, está lá em Samuel 28, 7 e 25, mas Saul, no momento prestes a uma guerra iminente, ele vai consultar a pitonisa. Então, Saul disse aos seus auxiliares, procure uma mulher que invoque espíritos para que os consulte. E eles disseram, existe uma em Endor, a pitonisa de Endor, uma bruxa, uma médium. E ele vai até lá, se esconde, põe uma roupa simples para não ser notado, mas chegando lá ela o reconhece e não quer realizar a profetização para ele, mas ele pede e diz que nada aconteceria a ela. E ele pede para que invoque o espírito e ele diz o que vai acontecer. E aqui, a passagem mais importante da história de nós cristãos, né? O momento em que o anjo visita Maria e diz que ela, a nossa mãe maravilhosa, receberia então a Jesus, receberia o nosso Salvador. E aí é um fenômeno mediúnico de uma proporção lindíssima, né? Porque é Maria recebendo a visita de um espírito de altíssimo escalão, denotando que ela era médium, e não só isso, mostrando também que ela só podia ser um espírito muito elevado para se comunicar com um espírito daquela envergadura. Fenômenos de mediunidade que a gente vai estudar ao longo do curso. Nós vamos ver que na Idade Média, a mediunidade também não desapareceu. Por mais que ela tenha sido perseguida, na Idade Média, a mediunidade ela estava acontecendo a todo momento. De tal sorte que, por exemplo, a Inquisição perseguia aos bruxos. O que eram os bruxos? Nada mais, nada menos do que médiuns. A Inquisição não perseguia só os bruxos, perseguia quem também pensasse diferente, perseguia quem trouxesse uma nova realidade, perseguia quem dissesse, por exemplo, que a Terra não é chata. E naquele momento muitos foram perseguidos. Giordano Bruno foi queimado. Mas o nosso aspecto aqui é ver a mediunidade ocorrendo. Se havia essa perseguição é porque existia aquelas pessoas com essa capacidade. E talvez a mais notória de todas essa é justamente Joana d'Arc, que uma menina de 16, 18 anos começa a receber as mensagens espirituais e confia naquelas mensagens espirituais. De novo, para receber de espíritos daquela ordem, ela também só poderia ser um espírito de grau elevadíssimo. Hoje sabemos que é a reencarnação de Judas, que pediu para se redimir nessa condição. Então ele vem
essa garota, né, essa criança, imagina, hoje a gente ainda acha que é uma criança, olhar alguém de 16 anos, imagina naquela época, entre brutamontes, chegar para o rei e dizer para o rei que ia comandar o exército e convencer o rei disso. Ou seja, era algo que estava acontecendo que escapa ao nosso entendimento. E ela realmente conseguiu realizar isso, deixar a França vitoriosa. Era um desígnio da espiritualidade para que houvesse ali preservados os genes, para que na sequência o movimento iluminista e o próprio espiritismo surgisse ali na França. Mas na sequência ela é queimada como uma bruxa, ela é perseguida, entregue pelos próprios franceses à Inglaterra e é queimada como uma bruxa. O Tribunal da Inquisição, então, teve um papel triste, né, de perseguir, torturar e matar inúmeras pessoas que muitas vezes, a despeito de existirem os médiuns, muitas vezes nem médiuns eram aqueles perseguidos. Perseguiu de uma forma, enfim, foi um período que nós, humanidade, devemos lembrar para que não cometamos erros de tal natureza. Acusar de uma forma tão absurda as pessoas e colocar numa situação terrível como colocamos milhares e milhares de pessoas, sobretudo na Espanha.